Salve, salve, concursista! Bora falar de CNU? Esse é o segundo episódio do Guia do Concurso Nacional Unificado. Vamos falar um pouquinho mais sobre as provas e as disciplinas que são cobradas na prova, como elas são avaliadas e o peso que elas têm na sua nota final. Tudo para você poder planejar a melhor preparação em busca da vaga. Pega o café que a sua conquista começa logo depois da vinheta. Vamos começar falando da prova de nível intermediário. A prova para nível intermediário é uma prova de conhecimentos gerais e também uma redação. Lembrando, o nível intermediário é o ensino médio e também o ensino técnico. Você que tem nível médio, você que tem nível técnico, está ali no nível intermediário, perfeito? Essa prova de conhecimentos gerais, em 2024, teve 15 questões de português, 15 questões de noções de direito, 15 questões de matemática e 15 questões de realidade brasileira. Isso não deve modificar esse ano. Realidade brasileira, ó, que matéria é essa? Realidade brasileira é um remake, é uma repaginada, né? Quem é mais velho vai me entender, é uma espécie de repaginação de estudos sociais, lembra? Bem antigamente tinha estudos sociais. Quem é mais velho ainda, quem é mais membro da minha época vai lembrar que é meio que uma repaginada do OSPB, Organização Social Política Brasileira. Tá, Wallace, ajuda aí para quem tá nesse século. Tá, desculpa, vamos lá. O conteúdo de realidade brasileira é meio que uma mistura de história com geografia política, abrangendo vários temas diferentes, vários aspectos da sociedade brasileira, desde lá da República, da formação, até o momento contemporâneo, tá? Então tem ali uma ideia, uma pegada de história com geografia, perfeito? E a redação, não vamos nos esquecer, a redação segue o modelo dissertativo argumentativo. E com relação aos pesos, qual o impacto que cada disciplina tem na prova, na nota final da prova? Existem duas possibilidades, porque o edital traz dois modelos que vão ser adotados pelos órgãos. O primeiro é quando tem prova de título. E o outro modelo é quando não tem prova de título. Quem define se vai pedir titulação ou não é o órgão, tá? Por isso que tem órgão, tem instituto, tem organismo, tem entidade que quer o título, tem entidade que não faz questão, de colocar o título ali como uma pontuação a mais. Quando tem prova de título, o que acontece é isso que está na sua tabelinha aí, ó. Prova objetiva tem 60 questões e a nota máxima é 100. Daí esse cálculo aí, a gente já começa a ter matemática. Ai, meu Deus, me livra da matemática. Mas não, tá? Essa matemática é simples, A é o número de acertos. Então você tem ali, não importa se é português, se é realidade brasileira, matemática, são 60 questões, Então você vai contar o número de acertos que você teve, vai dividir por 60, vai multiplicar por 100, ou seja, você vai padronizar. Se você gabaritar a prova, você tira 100 na prova. Basicamente é isso. E ele vai ter um peso de 0,7, ou seja, no final das contas, toda a sua pontuação na prova objetiva vai equivaler a 70 pontos no final, da sua nota. Lembrando que a nota final é 100 também, é de 0 a 100, então essa é uma escala bem mais conhecida para a gente. Então a gente pode dizer que a prova objetiva tem 70% de impacto na sua nota final. Já a prova de redação vale 20 pontos, não tem cálculo nenhum a fazer, A redação vai de 0 a 100 também, ele é corrigida de 0 a 100, depois multiplica pelo fator 0,2 para transformar em pontuação final de 20. Os títulos, se forem exigidos, vão valer 10 pontos. Quando o órgão a vaga não exige um título, o que acontece é que essa proporção fica 80 a 20. Então, objetiva com 60 pontos, de novo, valendo 100, multiplicada por 0,8, valendo 80 na nota final. 80% é o impacto da prova objetiva nos cargos sem prova de título. E 20% é o impacto da nota de qualquer maneira, porque a redação não muda a pontuação. Então, ela sempre responde a 20% da nota final da prova. E a prova de nível superior?
A prova de nível superior é mais complexa. É uma prova que vai falar sobre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, ou seja, nós temos aí mais disciplinas, mais questões para os candidatos de nível superior. Tá? Para o nível superior, as provas de conhecimentos gerais vão abordar assuntos relativos a políticas públicas, ética, cidadania, noções de administração pública federal e também noções sobre finanças públicas. Lembrando, né, que as provas de conhecimentos gerais, as disciplinas de conhecimentos gerais são as mesmas para todos os cargos, perfeito? As específicas, né, elas são constituídas por 5 eixos temáticos, né? Então aí vai variar, obviamente, ela é específica, então depende do cargo, porque esses eixos estão ligados à área profissional de cada bloco. E um desses eixos é o tema, né? É o assunto, né, que vai ser abordado na questão discursiva. E todas essas disciplinas, todos esses eixos têm um peso diferente. Mas sabe o que não é pesado para você, que tem um peso fundamental para mim? Deixar um like nesse vídeo. Seu like ajuda demais o que a gente está fazendo aqui. Ainda mais porque a gente está bem no comecinho e você pode fazer parte da história da nossa missão. Então, deixa o like aí que não custa nada e aproveita também para se inscrever no canal e acompanhar muita informação sobre concursos públicos aqui, ok? Mas vamos lá, vamos voltar aos pesos das disciplinas na prova de nível superior do CNU. Nessas provas de nível superior, além do peso, né, referente ao total de cada prova, que a gente viu lá na prova do intermediário, daqui a pouco eu vou mostrar para você como é que acontece, né, também na prova de nível superior, cada disciplina tem o seu peso, né, e essas disciplinas apresentam pesos diferentes para cada cargo. Para, Wallace, que loucura! Não, eles vão mudar isso. Isso vai se manter esse ano. Eu vou explicar direitinho para você entender essa coisa meio bagunçada, você deve estar coçando a cabeça aí, mas calma, tá? Então vamos começar aqui pelo começo. Wallace, recebi minha prova, né? São 5 eixos temáticos, ou seja, são 5 disciplinas específicas. Cada um desses eixos tinha 10 questões da prova, ok? Então é isso. Então você ia fazer eixo temático 1, disciplina específica 1, 2, 3, 4 e 5, cada uma delas com 10 questões, né? Então, o peso de cada matéria vai variar de acordo com o cargo. Por quê? Porque cada órgão vai dar um peso diferente. Isso, no final, significa uma coisa que é assim, meio louca, mas que vai ser ultra interessante, vai ser muito bacana da gente acompanhar no final. Porque a sua prova, a mesma prova, ela pode apresentar pontuações diferentes para os cargos diferentes. Ou seja, aquela pontuação que você fez bruta, ela pode representar para um determinado órgão que você, não, esse candidato aqui está abaixo. Mas para outro órgão, você, não, esse cara aqui, né, é o cara que eu queria, né? Vamos colocar aqui, vamos imaginar que a prova seja português e matemática. Para mim, eu, Wallace, professor de português que estou lá fazendo a prova, né? Então eu vou tirar uma nota baixa em matemática, eu vou tirar uma nota alta em português. Então, assim, o Instituto de Matemática vai olhar a minha nota e vai falar assim, olha, não, isso aqui eu quero peso grande para matemática, porque eu quero matemáticos. Aí eu vou ser eliminado naquela prova para aquele cargo. Mas para a Academia Brasileira de Letras, ai, olha que sonho, hein? Tá sonhando alto, Wallace! Né? Lá para a Casa de Machado de Assis, né, eles estão considerando o português com mais peso e aí assim, a minha nota vai ser maior. Ou seja, eu vou ter, com a mesma prova, pontuações diferentes para cargos diferentes. Vamos ver isso na prática. A primeira tabelinha que você está vendo aí é a tabelinha igualzinha aquelas tabelinhas que a gente colocou para o nível intermediário, só que agora para o nível superior, né? O quanto de impacto cada matéria tem, né? Cada grupo, né? No caso, não é nem cada matéria, cada grupo tem na sua pontuação final, na nota final da prova. Então, conhecimentos gerais vai ter 20 questões. São 20 questões de todas aquelas matérias que eu falei, né? O cálculo é igualzinho o cálculo do intermediário. O número de acertos, né? O A é o número de acertos, que vai ser dividido por 20 e vai valer 100, né? Ou seja, uma nota de 0 a 100. Se acertar 20 questões, você gabaritou, você tirou 100, depois vai multiplicar por 0,2 e vai dar aí o impacto, né, de 20 pontos. É 20% da sua nota final. Os conhecimentos específicos têm 50 questões. A gente já falou, são 10 questões para cada uma das disciplinas, para cada um dos eixos temáticos.
O que vai acontecer? Você vai pegar o número de acertos e multiplicar pelo peso que cada um dos órgãos vai dar. E você só vai somar, tá? Aí não tem multiplicação, não tem nada disso. Então, se você acertou de 10 questões, acertou 8 e o peso era 2, né? Significa que a sua nota ali vai ser 16, naquele eixo temático 1, por exemplo. E aí você vai somando, né? Essa soma vai gerar até o máximo de 100 pontos, e esses 100 pontos serão multiplicados pelo peso 0,5. Ou seja, 50% da nota final, né, da sua prova objetiva, né, dessa primeira fase, 50% dela, né, nem da primeira fase, é 50% da nota final do concurso, né, vai chegar aí, né, vai vir desses conhecimentos específicos. A discursiva, questão discursiva não é redação, lembre-se disso, são coisas diferentes, né? Se tem diferença mesmo? Tem diferença, mas a gente não vai falar dessa diferença agora, tá? Então a questão discursiva vale, né, vai ser corrigida como também de 0 a 100, mas ela vai valer 20 pontos no final, e se você estiver ali concorrendo a um cargo que tem título, né, esse título pode valer 10 pontos, tá? Tem alguns casos em que vale 5 pontos, né? É só para complicar ainda mais. No caso da titulação valer 5 pontos, né, a parte de conhecimentos gerais passa a valer 25. Ao invés de ter o peso aí de 20%, vai ter o peso de 25%, um quarto da prova. Para os cargos que não têm título, aí os conhecimentos gerais valem 25% da prova. Os conhecimentos específicos também ganham 0,5% a mais, então eles valem 55% da prova, e a discursiva continua valendo 20% da prova. Tá? Vamos fazer um exemplo, né, para tentar clarear como é que funciona isso daí. Vou colocar para você uma tabelinha do bloco 3. Né? A gente falou no episódio passado sobre o sujeito de geografia que queria passar numa prova. Ele se inscreveu no bloco 3 e descobriu que ele poderia concorrer a vários cargos, que são esses aí da tela. Então eu coloquei aí 2 órgãos, a FUNAI e o IBGE. Né? A gente tem aí o nosso querido geógrafo, né? O geógrafo que vai, né, fazer a prova. Então, quando ele olha ali na lista de cargos da FUNAI, ele percebe lá, opa, tem um cargo ali especialista em indigenismo, olha que bacana, ia para engenharia agronômica, não, engenharia florestal não, opa, tem uma vaga para geografia. Wallace, o que é uma vaga exclusiva? A gente vai chamar a vaga de exclusiva porque só geógrafos podem concorrer a uma vaga de geografia, ou seja, a exigência para este cargo é você ter, né, o diploma de nível superior em geografia. De novo na tela, vamos ver os cargos do IBGE. No IBGE a gente tem ali, ó, o pesquisador, né, que também tem a especialidade em geografia, outra área exclusiva, e tem o tecnologista. E tem 3 possibilidades de cargo de tecnologista que o nosso geógrafo pode concorrer. Né? A geografia, o último cargo lá embaixo, exclusiva. A análise agrícola e pecuária, né, que eu chamo de área específica. A área específica quer dizer que é exigido ali um diploma de geografia ou de alguma outra matéria. No caso, geografia, biologia, geologia. E voltando aí para a nossa tabela, a análise ambiental, né, que é uma vaga aberta para, né, qualquer área do saber. Basta que você tenha a formação de nível superior, não importa a área. E como geografia faz parte do universo do nível superior, ele também pode concorrer a essa vaga. Agora vamos pensar aqui nas coisas legais. Tá vendo ali? ET1, ET2, ET3, ET4, ET5. Fala-se, o que é isso? São os chamados eixos temáticos. Eixo temático é o nome que o CNU dá para disciplina. Então, a disciplina 1, disciplina 2, a disciplina 3, a disciplina 4, a disciplina 5. São disciplinas específicas. Todos esses órgãos desse bloco têm as mesmas 5 disciplinas, os mesmos eixos temáticos. A diferença são os pesos. Se liga. Se você é um postulante a um cargo na FUNAI, né, reparem que a primeira disciplina ela tem peso 2,
para o cargo da FUNAI. Ela também tem peso 2 para o cargo de pesquisador no IBGE, mas ela tem peso 1 para análise agrícola, ela tem peso 1 para análise ambiental e ela tem peso 1 também para uma área exclusiva da geografia, mas que é tecnologista. Repare que você, na hora em que vai escolher qual é o seu cargo de preferência, você tem que prestar muita atenção na tabela de pesos. De novo aí, vamos olhar, né, a tabela de análise agrícola e pecuária, tabela do IBGE, né, matéria específica. Reparem que o eixo temático 4, ou seja, a matéria, a disciplina 4, eu não sei qual é aqui porque eu não parei ali para pegar todos os conteúdos, mas a disciplina 4, ela tem peso 4 para essa área. E, em comparação, ela tem peso 1 para os 2 cargos de geografia exclusivo, tanto de pesquisador no IBGE quanto o cargo da FUNAI. Isso significa que você precisa ter uma clareza sobre qual é a sua preferência, porque é evidente que se a sua preferência é ser um tecnologista de análise agrícola e vai concorrer com outras áreas e vai perceber que essa matéria, o eixo temático 4, tem peso 4, é claro que você precisa, no seu estudo, na sua preparação, enfatizar essa matéria. Mas se você está ali concorrendo à geografia, essa matéria tem peso 1. Então, talvez ela não vá ser alvo da sua priorização como outras matérias que têm peso maior para aquele cargo. Por isso, é fundamental você conhecer a leitura do edital para não sair escolhendo à toa. Você pode escolher e colocar os cargos em uma ordem, não há limites para a escolha de cargos, desde que você esteja habilitado, né, para eles. No caso de geografia, você precisa ser geógrafo, evidentemente, né? Então, todos os cargos em que você, se é geógrafo, pode, né, concorrer, você pode listá-los em primeira preferência, segunda, terceira. Então, você tem uma ordem de preferência. Montar essa lista tem que ser algo muito bem pensado. Para quê? Para que você possa combinar os seus estudos de preparação com os pesos, para que essas matérias se tornem relevantes para mais de um cargo e você possa ampliar as suas possibilidades de conseguir uma vaga. Vamos dar um exemplo de nota, um exemplo mais prático. Olha aí, ó, na tela o nosso Gilson Geógrafo, né? Gilson Geógrafo, legal, bacana, gostei aí, né? Essa é uma singela homenagem a um dos maiores profissionais da geografia que eu conheço, meu caríssimo amigo Gilson, tá lá, Gilson Geógrafo, né? Resolveu fazer aí um concurso público e aí ele foi lá e fez as provas. Olha só, ele fez as provas e o que aconteceu nessas provas? Ele foi lá e pegou ali número de questões corretas. Então, aqui eu só peguei o número das questões corretinhas que ele colocou. Então, conhecimentos gerais, ele emplacou 16 de 20. Na matéria 1, na disciplina 1, né, eixo temático 1, ele emplacou 9 de 10. O Gilson é fera. Na matéria 2, né, o eixo temático 2, ele emplacou 7 de 10. O eixo temático 3, ele gabaritou. O eixo temático 4, ele já não foi tão bem. Ele, né, acertou só metade. Né, tirou 5, né, acertou 5 questões. No eixo temático 5, ele acertou 8 questões. E na questão discursiva, ele tirou a nota 75. Tá? Então, beleza, esse daí é o resultado bruto dele. E aí, o que acontece? Ele quer fazer esses cargos aí, ó. Ele queria fazer ali a FUNAI, o IBGE, né, para os cargos que a gente listou. Separei aí os cargos, chamei de cargo 1, 2, 3, 4 e 5, eu sou muito criativo, né? E aí eu coloquei o 1 e o 2 e o 5 são cargos exclusivos de geografia, o 3 é um cargo específico, né? E o 4 é análise ambiental. Ele está trocado, o 3 está geral e o 4 está específica, mas é o contrário. Não é isso? Não é isso, produção? É isso sim. Né? Análise agrícola e pecuária específico e análise ambiental geral. Bom, também não vai fazer a menor diferença, porque isso aqui é um exemplo. O Gilson não está fazendo esse concurso.
tá? O que eu quero mostrar para vocês é a diferença de notas, né? O fato dele ter acertado ali aquela quantidade, repare que vai gerar notas diferentes para o Gilson. Então, assim, se ele vai se candidatar ao cargo de número 4, por exemplo, ele tem uma nota 78. Mas se ele fosse se candidatar ao cargo 1, ele teria 80. E aí você repare que até em matérias em que haja pesos iguais na parte específica, que é o caso, por exemplo, da FUNAI especialista e do IBGE pesquisador, reparou ali, se você olhar ali, especialidade, 1 geografia, 2 geografia, naquela tabelinha você vai ver que é tudo igualzinho, é T1, é T2, é T3, é T4. Mas olha assim, por que a nota do Gilson, geógrafo, foi maior para a FUNAI do que foi para o pesquisador do IBGE? Porque a prova da FUNAI considera a prova de títulos. E o Gilson tinha os títulos, né? Professor há vários anos, ele ganhou lá toda a pontuação possível, né? Então ele ficou com 10 pontos. Isso significa que a nota final dele foi 80 pontos para o cargo da FUNAI. Foi 77,90 para o IBGE. Foi 72,95 para a tecnologista de análise agrícola. Foi 78,45 para a análise ambiental e foi 76, né, para a matéria de geografia no IBGE para o cargo de tecnologista. Wallace, ele vai se classificar para todos esses cargos? Ele pode ter nota para um, não ter para outro, mas aí qual é a matéria? Como é que isso funciona? Calma, calma, porque isso é assunto para o próximo capítulo. E eu falo para você que se a gente chegou junto até aqui, a gente pode dizer que essa missão foi cumprida com sucesso. Então fica ligado que no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre eliminação, calma, que não é reality show, eliminação, habilitação e aprovação. 3 conceitos importantes para a prova do CNU e que vão explicar muita coisa aí dessa tabelinha do nosso querido Gilson Geógrafo, beleza? Força e dedicação que a vaga não vai chegar sozinha. E nada de atalhos. Quem tem missão não se perde no caminho. Um grande abraço. Até mais.